Quando a gente pensa em Track Day, normalmente imagina só a pista. Mas, no caso desse Civic Si, a história começou antes. Começou na véspera, na oficina, com um problema no freio, no eixo traseiro e com uma descoberta bem questionável do dono anterior. Os prisioneiros das rodas tinham sido cortados, e mesmo assim, no dia seguinte, o carro foi para a pista, sem tempo de testar direito, e sem garantia de que estava tudo perfeito, e com o dono indo para o Track Day pela primeira vez. No Ryokai Meet de Londrina no dia 4 de abril de 2026, eu acompanhei um pedaço da história do Rubens, um piloto iniciante que foi para o Track Day com o próprio Civic Si. Nesse vídeo você vai ver três coisas: a preparação do carro na véspera, o que aconteceu no fim do Track Day e o conselho mais importante dele para quem pensa em começar. Porque depois de ver isso de perto, eu percebi que Track Day não é exatamente aquilo que eu imaginava. Eu conheci esse Civic no dia anterior ao Track Day. O dono é o Rubens, tem 23 anos, gosta de carro vermelho e claramente não tem medo de personalizar problema. E olhando para esse Civic, dá para você entender o tipo de dono. Rodas JDM, adesivos chamativos na medida certa e aquela cara de carro que não existe só para foto. É carro de entusiasta, carro que anda, carro que vive. Só que, naturalmente, na véspera do Track Day, ele estava na oficina do Cleitinho. E isso, por si só, já era um ótimo resumo do automobilismo amador. Dois pilotos, duas relíquias, dois carros dando trabalho exatamente quando não deveriam. O Ômega do Cleitinho tinha quebrado o atuador da embreagem, e o Civic Si estava com um problema no freio e no eixo traseiro. Só que tinha um detalhe melhor ainda: o dono anterior do Civic tinha cortado os prisioneiros das rodas. Por quê? Ninguém sabe. Talvez nem ele soubesse. Mas a ideia aqui não era descobrir isso, porque com aquilo existia o risco da roda pedir divórcio do carro no meio da pista. Então resolver aquilo antes do Track Day parecia ser sensato. E o serviço era simples: tirar a roda, soltar a pinça, desmontar o cubo, arrancar os prisioneiros antigos, fabricar novos ali mesmo e montar tudo de volta. Na teoria, simples. Na prática, era a véspera de pista, então qualquer coisa já parecia grande. E até mesmo eu consegui ajudar um pouco, o que por si só já foi um risco mecânico adicional. E foi ali que eu comecei a perceber uma coisa: talvez Track Day não começasse só na pista. Eu nunca tinha ido num Track Day, e, de fora, eu sempre enxerguei esse tipo de evento como algo completamente inacessível. Porque quando você vê isso pela internet, parece que todo mundo já tem um carro preparado, todo mundo sabe exatamente o que está fazendo e que todo mundo nasceu pronto para entrar numa pista. E isso é uma realidade bem diferente da minha, porque eu sou o tipo de pessoa que anda com a relíquia só para buscar pastel na feira de manhãzinha, tentando economizar o máximo de gasolina que posso. Então, na minha cabeça de entusiasta completamente amador, Track Day só faria sentido em duas hipóteses: se eu já tivesse um carro só para isso, e se eu já fosse um bom piloto de pista. Só que quando eu cheguei no Ryokai e peguei o finalzinho do Track Day, eu vi que a realidade era outra. Sim, tinha carro preparado. Sim, tinha muita gente rápida. Mas também tinha gente normal, carro normal, entusiasta normal e principalmente tinha iniciante, como o Rubens. E isso me pegou de surpresa, porque olhando de longe, Track Day parece um ambiente fechado, mas olhando de perto, parece muito mais um lugar onde as pessoas decidem testar os seus próprios limites, com um pouco mais de planejamento e um pouco menos de fantasia. E foi justamente por isso que quando eu encontrei o Rubens no final do dia, a pergunta mais importante para mim não era sobre o tempo da volta.
Eu não cheguei a tempo de acompanhar o Rubens andando na pista, mas no fim do evento ele me contou que terminou em quarto lugar na categoria dele. E considerando que havia mais de 10 participantes, é uma colocação bem respeitável, principalmente para primeiro track day. E depois de sobreviver à véspera e de fazer o evento acontecer mesmo sem o cenário ideal, ele ainda tinha algumas coisas importantes para dizer. Salve rapaziada, estamos aqui no Ryokai Meet em Londrina e eu estou aqui com o Rubens, um piloto que participou do Track Day de hoje, com o Civic SI vermelho, uma coisa mais linda do mundo. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele. Rubens, esse é o seu primeiro Track Day ou você já correu antes? Track Day é meu primeiro, mas experiência passada já com Hot Lap. Já com Hot Lap, maravilha. E esse seu Civic SI, ele tá originalzinho, tá estoque? O que você mexeu nele para preparar ele para esse dia? Motorização dele tá bem original, ele tem filtro feito e o escape direto, mas suspensão dele tá inteira trocada, inteira com coilover, pneu montado semi-slick e as rodinhas trocadas para 18, mas mesmo peso das original. Freio também tem um pouquinho de modificação no dianteiro, o dianteiro tá esvoltado, mas de resto tudo originalzinho. Maravilha! Esse seu Civic SI, você tem ele faz quanto tempo? E como que é a experiência de você ser dono de um Civic SI? É um carro que dá trabalho, é um carro mais tranquilo? E qual que é o comportamento dele em um dia como esse que você precisa exigir mais dele? Faz 3 anos que eu tenho o carro. Ele, no dia a dia, sendo bem sincero, ele é bem menos quebrão do que eu esperava. Pouca manutenção, só que quando dá manutenção não é muito barato. É difícil de achar peça. Mas lá em Maringá tem bastante gente que tem contato para arrumar, então vai rapidinho geralmente. Aqui, para exigir mesmo, ele vai bem, por ser um carro de rua, tava dando para dar 2, 3 voltinhas até o freio realmente começar a estar cansado. E parou, 15 minutinhos, esfriou, volta para a pista e já tá preparado de novo. É um carro, a experiência é muito boa, eu acho que é um carro assim para pista, assim, custo-benefício é um dos melhores que o Brasil tem hoje em dia ainda. Maravilha. Deixa eu ver o que mais. E depois de forçar meus neurônios por alguns segundos, eu finalmente consegui pensar numa pergunta que realmente importava para a audiência. Não era sobre performance, não era sobre ego, não era sobre troféu, mas sobre o começo. Se a gente fosse falar para um iniciante hoje em dia que tem interesse em colocar o seu carro em um track day, o que você diria para ele? Muita atenção com freio, principalmente revisar antes de ir, que é o mais importante. Ali na reta, tanto na oposta quanto na principal, o carro estava passando de 170, se não frear é catástrofe total. Pneu, não usar pneu barato nesse caso de pista. Pneu é muito importante também, tanto para frenagem. E as diquinhas básicas de respeitar na pista, quando você está em curva, não disputar curva no track day. Tomar muito cuidado com a questão de respeitar o pessoal que está andando mesmo. Eu acho que é isso. Não parar o carro, não puxar o freio de mão, isso é importante. Tem gente que para e puxa, o freio tá quente, pra ele travar ali e se não soltar mais é muito fácil, né? Rapaziada, então, dica importante essa daí. Dá uma voltinha, ar-condicionado ligado pro motor esfriar. O ar-condicionado vai obrigar a ligar a ventoinha, esfria bem. De resto, acho que é isso. É curtir, é ir com calma e vendo, não chegar no limite logo de cara. Fazer o limite aos pouquinhos, vendo até onde você aguenta. Porque é difícil, na verdade. Tem muito lugar para poder pegar tempo, muita questão de coragem, dá muito medo andar na pista. Mas acho que é isso. Então, a resposta do Rubens foi muito simples. Freio precisa estar em dia. Pneu precisa estar bom. Tem que respeitar a pista e não se recomenda puxar o freio de mão logo depois de correr. E acima de tudo, tem que curtir a experiência. E talvez esse seja o ponto principal quando se fala em track day. Porque, de fora, a gente imagina um ambiente de competição pura. Mas, no geral, o foco nem deve ser esse. O foco deveria ser não atrapalhar, não fazer besteira, entender os limites do carro e voltar para casa com mais aprendizado do que confiança. Porque confiança demais, sem base,
é o tipo de coisa que costuma sair muito caro no mundo automotivo. E no fim, o mais interessante nem foi o resultado dele na pista. Foi o que essa história inteira revelou antes disso. A parte mais interessante de tudo isso é que um track day não começa na largada. Ele começa antes. Começa na oficina, nas dúvidas, no medo de fazer papel de bobo, no receio de o carro não aguentar e naquela sensação de que talvez você ainda não esteja pronto. Só que olhando essa história de perto, eu percebi que muita gente não deixa de fazer track day por falta de carro. Deixa de fazer por causa de um pré-conceito que construiu sobre aquilo. Como se precisasse ser piloto. Como se precisasse ter um carro de competição. E como se só fosse permitido entrar quando tudo estivesse perfeito. E quase nunca está. O Rubens foi com um Civic que, na véspera, ainda estava sendo resolvido. Mesmo assim, entrou na pista, aprendeu, andou e terminou em 4º lugar na categoria dele. Então talvez o ponto mais importante desse vídeo seja esse. A pista é só a parte visível do track day. Só que a parte difícil é o que vem antes. É vencer a ansiedade, é revisar o carro, é ter humildade para começar. E é entender que no início o objetivo não é impressionar ninguém. É voltar do rolê com vontade de ir no próximo. Porque no final das contas o track day não separa só os carros mais rápidos. Ele separa quem só gosta da ideia de automobilismo de quem decide encarar a experiência de verdade. Maravilha. Rubens, muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí pela sua volta. E é isso, pessoal. Estamos aqui no Ryokai Meet em Londrina. Falou! Que isso, velho?